dia, irmãos. Graça e paz, amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, estamos reunidos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD pela internet, com o tema Uma Resposta à Violência, baseada em João, capítulo 8, versículos de 31 a 38, quando diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente serei meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como que dizes que seremos livres? E disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais manter-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vos fazei o que ouviste de vosso Pai. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem bíblica que Jesus está falando sobre a escravidão do pecado para com as pessoas. Vemos um momento ali onde eles se dizem descendentes de Abraão. Sabemos pela história bíblica que Abraão ele foi o patriarca do povo judeu, que Deus o chamou quando ele estava na terra de Ur dos Caldeus, e ele passou todo um processo, uma história, foi para Harã, foi para o Egito, voltou para Canaã, e ali ele pôde viver a sua vida, aonde nasceu seu filho, e por aí desenrolou uma série de coisas, até os seus descendentes, muitos e muitos anos depois, serem abordados pelo cativeiro babilônico, pelo Império Babilônico, e ali eles serem invadidos e serem deportados para que eles ficassem 70 anos presos no cativeiro babilônico e depois fosse liberto, e 400 anos depois viesse o período que nós chamamos de Novo Testamento, para aí sim começar o desenrolar da história dos evangelhos, que é a história de Jesus Cristo. Bom, mas o que isso tem para nós? O povo ali está dizendo que eles são descendentes de Abraão, que eles não conhecem escravidão, escravidão de um corpo físico, escravidão de pessoas serem escravas, de viverem sob um regime de escravidão, como foi, por exemplo, na época do descobrimento do Brasil, quando chegaram aqui as caravelas dos portugueses e traziam consigo negros de outros países, e esses negros eles eram escravos e eles ficavam nas fazendas dos senhores feudais, nos comércios, e eles eram trabalhadores escravos onde não recebiam salário. E aqui ele fala que eles não conheciam esse tipo de escravidão. Mas Jesus vai e aborda para eles falando sobre a escravidão que o pecado traz. Por que a escravidão que o pecado traz? Qual a ideia aqui? A ideia é de que, como o escravo ele vivia sob a ordem do seu senhor, e ele não tinha escolha, ele não tinha vontade, ele não tinha opção de escolher: hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu não quero fazer aquilo. Não, ele se submetia à ordem do seu senhor. A escravidão do pecado, ele faz a mesma coisa. No momento em que a pessoa se torna escrava do pecado, ele não consegue mais se libertar daquilo que o pecado traz, do peso que o pecado traz. E aí ele passa a viver uma vida pecaminosa, ele não consegue se libertar do pecado. A palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores por natureza, onde pecamos constantemente a cada dia. Mas a mesma palavra de Deus nos ensina que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos a ter liberdade. E essa liberdade é dada pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição logo em seguida. Então ali nós temos a vitória de Cristo sobre a condenação do pecado. E essa condenação não era sobre Cristo, a condenação era sobre nós. Então nós somos livres, libertos da escravidão do pecado devido ao ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bom, aí tudo bem. E aí você deve estar se perguntando assim: tá, pastor, mas o que isso tem a ver com resposta a uma violência? Irmãos, vivenciamos um período no mundo onde todos os dias você recebe mensagem no seu telefone, você abre os noticiários, você vê as páginas, você assiste os jornais,
você vê lá morte, assassinato, estupro e dezenas e dezenas e dezenas de notícias referentes a atos de violência cometido por pessoas. E o que nós tentamos fazer para que isso mude? Bom, a sociedade tenta, através da educação que eu digo, a educação em casa, através da educação da escola, através da ação de ONGs, através da ação de campanhas na mídia, campanhas televisivas, campanhas em redes sociais, campanhas pela internet, sobre a não prática da violência, a ação em coligação, em parceria com a polícia militar, e assim, dezenas e dezenas de coisas. Mas nada disso surte um efeito tão poderoso quanto a transformação de vida que a pessoa tem através da palavra de Deus. Você pode pegar o pior assassino do mundo, o cara mais inescrupuloso, o sujeito assim mais coração duro, o sujeito mais fascínio, o pior assassino que existe, e colocar ele diante da palavra de Deus. Se a palavra de Deus, se o Espírito Santo convencer ele do pecado e do juízo, e ele se arrepender do pecado, da vida dele, ele vai viver uma nova vida com Cristo, e tudo aquilo que ele fez vai ser jogado, como nós costumamos dizer, vai ser jogado no abismo do esquecimento, e Deus vai olhar para ele agora como uma nova criatura, e ele vai passar a viver uma nova vida com Cristo, e ali a vida dele vai ser transformada. Talvez ele possa passar por um período psicológico, um período de tratamento psicológico, ele possa passar por uma ONG, ele possa passar por um tratamento, alguma coisa, mas nada disso surte efeito como a palavra de Deus. Então nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós temos, não vou dizer a solução completa, que na verdade é a solução, né? Mas essa solução ela só pode ser feita a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como suficiente salvador das vidas. Nós temos o melhor remédio, o melhor tratamento, a melhor opção para que a violência no mundo acabe. Porém, a mesma palavra de Deus que faz tudo isso também nos diz que cada vez mais o mundo vai ficar mais violento. Mas essa violência ela não tem que estar sobre o peso da nossa responsabilidade. E a própria Bíblia nos relata momentos em que o próprio homem ele agiu de violência para com o outro, e no próprio contexto dos evangelhos de Cristo nós vemos isso. E uma passagem bem conhecida dessa é no momento em que Estevão, que foi um apóstolo para ser escolhido depois da crucificação de Jesus e após Judas ele ter morrido, e então ali Estevão é levado e apedrejado até a morte. E uma das pessoas que viu e participou do apedrejamento de Estevão foi Saulo, que por sua vez, mais à frente, ele pede autorização dos seus líderes religiosos para perseguir os cristãos. E aí no caminho para a cidade de Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo, onde ele fica temporariamente cego, e ali ele passa a viver uma nova vida com Cristo. Então a gente vê mais uma vez a palavra de Deus como uma ação eficaz de transformação de vidas. Ele tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo o convence da condenação do juízo, o Espírito Santo vai lá e convence o apóstolo Paulo, e ele passa a ser um grande seguidor de Cristo, ao ponto de, depois de Jesus Cristo, ser considerado o maior evangelista da história e o único homem que escreveu maior quantidade de livros e cartas que estão hoje contidas na palavra de Deus. Paulo é o autor de grande parte do Novo Testamento, não todo o Novo Testamento, mas grande parte do Novo Testamento. E então você vê como que a transformação de vida atuou na vida de Paulo, ao ponto dele se tornar o que ele se tornou.
Irmãos, para nós isso é um grande exemplo, uma grande mudança, uma grande transformação de vida, porque nós vemos através da ação do apóstolo Paulo uma verdadeira mudança de vida que pode transformar a vida de uma pessoa que antes era um pecador para agora continuar sendo pecador, mas agora um seguidor de Cristo acima de qualquer coisa. Então nós vemos que, através do exemplo bíblico do apóstolo Paulo, que ele viveu uma vida perseguindo cristão e não concordava, uma vida perseguindo não, né? Mas ele passou uma vida sempre seguindo os preceitos judeus, o ensino judeu, a lei judaica. Ele viveu sempre defendendo o judaísmo, mas Cristo o encontra, o chama, o transforma, e aquela mesma responsabilidade, aquela mesma disciplina, mesmo compromisso que ele tinha com o judaísmo, ele passa a viver agora em relação à vida com Jesus Cristo. Então nós vemos que um exemplo bíblico de uma pessoa que realizou grandes coisas através da transformação e uma mudança. Ele deu uma resposta a uma ação violenta. Um segundo exemplo que a gente pode ver isso através da história da igreja, né? Nós temos dois exemplos muito interessantes. O primeiro exemplo que está aqui na nossa lição, que é de Robert Hicks, que ele é considerado o pai da escola dominical. Ele vivia na cidade de Gloucester, na Inglaterra, e ali ele toma a decisão de ver aquelas crianças que estavam ali jogadas às traças, brincando no domingo, porque ele viveu no período chamado a Revolução Industrial, que houve na história. Então, naquela época, todo mundo trabalhava, adulto trabalhava, adolescente trabalhava, e criança era colocada para trabalhar também. E eles trabalhavam nas fábricas de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, e no domingo eles ficavam, eles viam aquelas crianças maltrapilhas, né? Ele viu aquelas crianças maltrapilhas, e eles ficavam brincando, mas jogadas lá, e os pais não davam aquela assistência, não tinham cuidado, a igreja não tinha a escola bíblica dominical porque não existia. Então ele decide, através do ensino da Bíblia, alfabetizar aquelas crianças. E dizem, né, que no ano de 1792, pouco tempo depois, quando ele começou a trabalhar com essas crianças, não houve sequer um caso de criminalidade julgado na comarca de Gloucester, né? Não houve um caso sequer. Ele viu que aquelas crianças estavam já se aventurando para o mundo do crime, e aí, então ele, numa ação de cristão, ele pertencia à igreja anglicana, e numa ação cristã ele resolve trabalhar com aquelas crianças ao ponto de transformar a vida daquelas crianças. Meu irmão, nós vemos hoje, talvez não seja algo tão comum em nossa vida, né? Mas existem hoje crianças que elas se envolvem no meio do tráfico das drogas, no meio da criminalidade, porque às vezes é uma questão de dinheiro, às vezes é uma questão de sobrevivência, às vezes é obrigado pelo pai, às vezes é influenciado pelo colega, assim, dezenas de coisas. E nós, a Igreja de Jesus Cristo, precisamos ir atrás dessas pessoas, porque são pessoas que necessitam do nosso cuidado, são pessoas que necessitam do nosso apoio, são pessoas que necessitam da nossa ajuda. Então são pessoas que precisam ouvir do Evangelho e saber que existe um Jesus que morreu na cruz por ele, mas que esse Jesus não está morto, e sim está vivo. E nós somos a ação de Jesus Cristo aqui na terra. Nós somos a força de Jesus, nós somos a força-tarefa de Cristo aqui. Podemos dizer assim, né? Quando é designado um grupo de combatentes, né? Uma ação de força-tarefa de um país para outro país, aí viaja um grupo de pessoas ali, por exemplo, um grupo de soldados do Exército Brasileiro vai, por exemplo, para um outro país, e ali ele representa o Brasil naquele país, né? Aqueles combatentes ali representam sua força-tarefa naquele local. Nós somos a força-tarefa. Nós somos a força-tarefa do céu aqui na terra, né? Não somos anjos, somos pecadores, mas nós somos a força-tarefa de Jesus Cristo aqui na terra. E nós temos essa responsabilidade. O segundo exemplo muito interessante, é um exemplo muito antigo também, é de Francisco de Assis.
Francisco de Assis, ele era filho de um comerciante muito rico, que ele viveu na Itália, e então ele tem um encontro com Deus certa vez, e ali ele decide abandonar a vida dele com o pai e viver uma vida de extrema pobreza, mas ao mesmo tempo que ele viveu uma vida de extrema pobreza, ele criou a Ordem dos Franciscanos, e essa Ordem dos Franciscanos foram uma das maiores ordens de ação social que houve na história do mundo, na história da igreja, e aonde até hoje você vai andar na rua aí, se você vê um grupo de pessoas chamada Toca de Assis, eles são os descendentes desses franciscanos. Hoje são chamados Toca de Assis, né? Esse pessoal que anda com roupa parecendo monge, de chinelo, assim, com a roupa uma vida bem simples, eles são adeptos desse Francisco de Assis, e ali eles pregam e fazem uma obra social de um trabalho de ação social com moradores de rua, com pessoas marginalizadas, com pessoas que vivem à margem da sociedade, dando alimento, dando assistência e por aí vai. Irmãos, muito mais do que anunciar o Evangelho é cuidar de pessoas que precisam ser cuidadas. Infelizmente, com ações hoje governamentais, ação realizadas pelo próprio Estado, né, com auxílio financeiro, com vale disso, auxílio daquilo, não sei o que, a igreja fica um tanto confortável, a igreja fica um tanto acomodada, a igreja fica um tanto preguiçosa. E aí nós perdemos uma excelente oportunidade, ou como diz lá na Bahia, né, nós perdemos uma boa bocada para poder pregar o Evangelho. Mas, irmãos, existem muitas pessoas que precisam das nossas ajudas, da nossa ajuda assim, de uma maneira enorme. Existem grupos de pessoas aí, e talvez pessoas dentro da sua própria igreja que passam necessidade e você nem sabe. E eu te faço a simples pergunta. Talvez hoje você esteja na sua casa, vivendo a sua vida como você sempre viveu, sentado no seu sofá, assistindo o seu filme, sua televisão de 60 polegadas, no ar-condicionado, comendo sua pipoca, aproveitando a vida, tudo bem. Você tem que realmente aproveitar do suor do seu trabalho. Mas, irmãos, não vai adiantar nada você juntar, e como a própria palavra de Deus nos diz, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem corrói, mas ajuntais dinheiro lá no céu, aonde nem o ladrão rouba e nem a ferrugem corrói. Irmãos, são pessoas que abriram mão das suas vidas para trabalhar em função de outras pessoas. Nós vimos Jesus Cristo que abriu mão da vida dele e morreu na cruz por nós. Nós vimos o apóstolo Paulo que abriu mão da vida dele para anunciar o Evangelho de Cristo. Nós vimos o exemplo de Robert Hicks, que ele não abriu mão da vida dele, mas ele achou uma brecha na sua vida para que ele pudesse fazer algo em prol das pessoas, em prol daquelas crianças. E nós vemos Francisco de Assis que abandonou uma herança, era filho de um comerciante rico, poderia ter continuado comerciante rico, abriu mão de uma herança para viver uma vida de pobreza, mas em benefício do próximo. Irmãos, temos grandes coisas a realizar, mas nós precisamos arregaçar as mangas, botar a mão, e como a palavra de Deus fala, botar a mão no arado e não olhar para trás. Os benefícios do cristianismo para a vida pessoal. Meu irmão, eu fico imaginando a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo não foi uma vida fácil. Ele viajou todo o Mediterrâneo, todo o Império. 3 vezes, né, ele fez suas 3 viagens missionárias. E ali ele passou por várias cidades, ele escreveu várias cartas, ele conviveu com várias pessoas. Mas eu tenho certeza que, apesar de tudo, e toda a dificuldade que o apóstolo Paulo viveu, ele viveu em paz. Ele teve paz. E a palavra de Deus nos diz que Jesus nos traz a paz, uma paz não que o mundo dá, mas uma paz diferente, que excede o coração. Algo que o homem não entende, algo que o ser humano não entende, algo que a sociedade, de uma forma geral,
ela não consegue compreender. Recentemente eu li um livro chamado Felizes no Amor, de Nancy Van Pelt, e ela diz que, numa certa altura do livro, ela fala que fica impressionada a quantidade de divórcios que tem no meio evangélico, na sociedade de uma forma geral, e ela conta que certa vez ela foi dar uma palestra sobre casamento e uma jovem se levantou e dizendo que não via necessidade de se casar, porque se ela quisesse ter um filho ela poderia adotar ou fazer uma barriga de aluguel ou alguma coisa do tipo, mas que ela não havia necessidade de se casar. Então a irmã Nancy, ela conduz toda a palestra, todo o livro, mostrando como que é possível um casal viver uma vida maravilhosa, uma vida de felicidades, uma vida de paz, apesar de todas as dificuldades que é conviver com a mesma pessoa todos os dias da sua vida. Não é uma tarefa fácil, o casamento não é brincar de casinha, mas é muito bom quando ele é estabelecido por Deus. Irmãos, os benefícios que a vida pessoal, que o cristianismo traz na nossa vida pessoal, um é esse, é você viver uma paz que o mundo não recebe, que o mundo não compreende. E nós vemos isso na vida de várias pessoas, e não depende do fator financeiro. Eu conheço pessoas, você conhece pessoas, nós sabemos de pessoas que elas têm uma condição financeira invejável e vivem em pé de guerra num casamento. Vive um campo de batalha em casa. Seja marido e esposa, seja pai e filhos, não importa. E você também conhece pessoas simples, pessoas que vivem, não vou dizer miseravelmente, mas pessoas que vivem uma vida simples, com poucos recursos financeiros, mas que vivem uma paz em sua casa que dinheiro nenhum compra. Outro benefício que nós temos na vida cristã é que nós passamos a viver uma vida com Cristo e passamos a viver próximo de pessoas que não querem somente nos usar. Pessoas que não buscam ser pessoas falsas, mas que vivem um evangelho e por isso buscam a ter uma vida com Cristo melhor. Outro benefício é você ter paz em sua vida e saber que Deus, Ele está sempre ao seu lado para te buscar, para poder estar com você, você estar com Ele. E outras coisas que nós vivemos são ações que nós realizamos em prol da vida das pessoas. Eu me lembro que quando eu ainda era um jovem solteiro, eu tive a oportunidade de viajar para a cidade de Jequitinhonha, aqui no estado de Minas Gerais, e eu nunca me esqueci de uma pergunta que uma certa moça nos fez para mim, me perguntando o seguinte: quem está bancando, quem pagou para vocês virem aqui? Eu fui para Jequitinhonha junto com a minha igreja, e aí ela perguntou assim: quem está pagando para vocês virem para cá? E eu respondi assim: ninguém está pagando não, nós estamos tirando do nosso próprio bolso. Ela achou que tinha sido uma ação política, uma ação do governo, uma ação do Estado, alguma coisa do tipo. E eu falei: não, isso é uma ação particular, nós estamos aqui distribuindo cesta básica, estamos distribuindo aqui alimentos, estamos distribuindo aqui roupas e tudo mais, e ajudando a comunidade aqui nesses 2-3 dias, para que pessoas possam ser abençoadas e o evangelho possa ser levado. E ela perguntou assim: mas quem está bancando isso? Eu falei: nós estamos tirando nosso próprio bolso. É isso que o cristão faz. Ele enfia a mão no bolso, e ele tira e ele dá para a obra de Deus de muito bom grado e com todo o coração alegre. Porque ele sabe que aquilo que ele está investindo não é somente para ele, mas para todo mundo. Você já parou para pensar que quando você entrega o dízimo no envelope, deposita lá no gasofilácio, parte daquele dinheiro que você está dando ali, ele vai lá para a Junta de Missões Mundiais, e aí aquele dinheiro que a Junta de Missões Mundiais vai pegar, ele vai fazer com que a palavra de Deus chegue na vida de outra pessoa. Essa semana eu vi um vídeo do pastor João Marcos, ele está numa estrada que liga a Ucrânia à Rússia. Ele não falou o nome da estrada, eu também não sei qual é, mas ele liga, é a próxima fronteira. Ele está na próxima da fronteira Ucrânia e Rússia. E assim, a roupa que ele estava usando estava de gorro e tal, muito frio lá.
E aí ele contando que eles estão distribuindo alimento para as pessoas lá na Ucrânia. Quer dizer, você, cristão brasileiro, você pode doar um dinheiro para que a sua ajuda possa chegar lá na Ucrânia. Talvez você nunca vai conhecer um ucraniano na sua vida. Talvez você nunca vai ter oportunidade de conversar com um ucraniano. Nunca falar nem sequer para ele só, bom dia. Mas através da sua ação, com o comprometimento da ação missionária na igreja, você vai abençoar a vida de um ucraniano que nem sabe que você existe. E nem você sabe que ele existe. Mas a gente sabe que a obra de Deus está sendo realizada lá. Isso que é o mais maravilhoso, o mais grandioso que Deus faz em nossas vidas. Nós vemos também o benefício do cristianismo para a sociedade, como eu acabei de falar, né? Muitas vezes ações humanitárias podem ser realizadas pela própria igreja. Aqui na cidade de Valadares nós vimos isso acontecer de uma maneira clara, de uma maneira assim, real, quando houve o desastre da barragem de Mariana aqui e a nossa água ficou contaminada. Igrejas evangélicas estavam doando, não estavam vendendo, estavam doando água para a população. E dezenas de pessoas ficaram, eu fiquei em fila de água para sair lá com um galão de água, com poucos litros de água, para que você pudesse ter água na sua casa para beber. Porque a água que nós tínhamos disponível na nossa torneira, né, no nosso chuveiro, ela ainda não estava devidamente qualificada para o consumo. Então nós vimos ali como que uma ação da igreja ela pode mudar, ela pode tocar no coração de pessoas. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas ali com aquela ação que a igreja realizou. E assim, cada igreja fez a sua parte. As igrejas menores fizeram na proporção que podia fazer, e as igrejas maiores na proporção que podia fazer, mas todo mundo fez. E a população toda pode ser abençoada. Eu me lembro que naquela semana eu vi uma cena que me comoveu muito. Próximo à minha casa aqui tem um bairro de classe mais baixa, né? Um bairro de pessoas com poder aquisitivo menor. E tinha um senhor que eu acredito que ele deve ter poço artesiano na casa dele. E ele pegou uma mangueira dessas que você compra em loja, colocou na torneira da casa dele, pegou uma cadeira, sentou e ficou o dia inteiro sentado naquela cadeira com a mangueira, enchendo garrafa de água, enchendo balde, enchendo um galão de água para quem quisesse. E ele não cobrou R$1. Não cobrou R$1. Eu fiquei comovido quando eu vi isso. E com certeza ele ajudou pessoas ali que, se ele passar do lado dessas pessoas hoje, nem bom dia ele vai receber. Mas ele não estava se importando com isso. Ele estava ali ajudando aquela comunidade aonde ele está inserido. Isso é o que nós precisamos fazer. Esse é o benefício do cristianismo para a vizinhança. Ajudar a comunidade. Em Belo Horizonte, a igreja do pastor Jeremias Pereira, ele conta numa determinada pregação, ele fala que a igreja se reuniu e reformou a escola municipal do bairro. Quem tem a obrigação de reformar a escola municipal? O município, né? O governo do município. A escola municipal, quem tem a responsabilidade? O governo municipal. Mas crianças que estavam usando a escola, professores, estavam reclamando da infraestrutura da escola. A escola estava precisando consertar os banheiros, a cantina, escolas com carteiras quebradas e alguns outros detalhes. E a igreja se levantou e reformou aquela escola. Pintou a escola, comprou algumas cadeiras, consertou algumas coisas no banheiro e tal. Não fez aquela transformação na escola, mas fez algo. Fez algo. E esse algo que fez, ele gerou uma comoção tão grande na vida das pessoas que eles se sentiram tocados. E eu tenho certeza
que mesmo que uma pessoa não foi congregar naquela igreja, se tornar membro daquela igreja, ali a semente da palavra de Deus foi plantada através da ação da vida daquela igreja no coração daquelas pessoas que trabalham naquela escola e daqueles estudantes que estudam naquela escola. De alguma maneira, Deus foi lá e plantou no coração daquela pessoa que merece, que estava disposta e que queria ouvir do Evangelho, e de alguma maneira essa pessoa pôde ouvir do Evangelho de Cristo. Meu irmão, melhor do que uma ação missionária, do que uma pregação, é você ver isso na vida de uma outra pessoa. Nós queremos e nós precisamos ver a palavra de Deus sendo usada para transformar vidas. E nós, através do cristianismo, a ação na nossa vizinhança, na nossa comunidade, nós precisamos realizar grandes coisas. Já pensou você ser conhecido como um vizinho chato, um vizinho insuportável, um vizinho que só dá trabalho, o vizinho que ninguém mais quer conviver? Mas quando você é o bom da vizinhança, a pessoa que cai na graça da comunidade, a pessoa que vive bem com todos, a coisa muda. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós cristãos precisamos fazer diferença na sociedade em que nós estamos. Vamos orar para nós encerrarmos? Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te peço que pelo poder que há no teu santo, eterno e poderoso nome, pessoas possam ser levadas ao teu Evangelho e corações possam ser transformados. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.